Seja muito bem-vindo ao Deu Negócio, o espaço onde pequenos e médios empresários encontram insights e estratégias para crescer com mais inteligência e eficiência. Eu sou o Samuel. E eu sou a Débora. Aqui a gente descomplica a gestão, a tecnologia e os desafios do empreendedorismo para ajudar você a levar o seu negócio para um próximo nível. E no episódio de hoje vamos falar sobre um tema essencial para quem está no mundo das franquias, o desafio da expansão. Como crescer de forma estruturada sem comprometer a qualidade e a gestão do seu negócio. Exatamente, Samuel. A gente sabe que expandir uma franquia é um grande passo, mas se não for feito com planejamento, controle, pode virar uma grande dor de cabeça. Por isso nós trouxemos um convidado especial e de peso para essa conversa. Com certeza. E hoje quem está com a gente é o Antônio Augusto. Ele é CEO da holding Antares Foods Brands Franchise, especialista em expansão de redes e estratégias para o crescimento sustentável no mundo das franquias. Ele vai compartilhar com a gente os bastidores da gestão de múltiplas marcas, os desafios da padronização e como a tecnologia pode ser um grande aliado na hora de escalar sem perder o controle. E se você já tem uma franquia e quer expandir, ou se você está pensando em transformar o seu negócio em uma rede franqueada, esse episódio está imperdível, Débora. E antes de começarmos, aquele lembrete importante, hein? Se você gosta do nosso conteúdo, já aproveita para seguir o podcast, compartilhar com outros empreendedores, assim mais gente pode crescer de forma sustentável e evitar as armadilhas na expansão. E o Deu Negócio está no ar. E estamos na nossa 5ª temporada e o nosso assunto da vez é franquias. E o nosso episódio de hoje é como escalar uma franquia, né? O desafio da expansão e o crescimento sustentável de franquias. E o nosso convidado especial de hoje é o Antônio Augusto. Ele é CEO da holding Antares Franchise. Seja bem-vindo. Obrigado, uma boa tarde, obrigado a todos. É legal a gente falar um pouquinho do histórico dele, Exatamente. né? Porque o Antônio é um cara, assim, com um império de franquias, né? E aí vamos trazer alguns dados importantes. Ele começou em 1990, E 4. 1994, Não deixa até mais antes. com o McDonald's, né? Depois ele trouxe a franquia da Johnny Rockets para o Brasil, né? Foi o primeiro, né? E hoje é o franqueador da Johnny Rockets. E ele também tem as franquias Cor de Crema e Bowl Lingerie Carioca. E já tem mais de 50 lojas. Nossa, que prazer ter você aqui, Antônio. Obrigado. E nós estamos, assim, bem ansiosos para saber como que você começou, Antônio. Porque ninguém começa de cima, começa de baixo. Então tem uma história por trás. E eu tenho certeza que quem está nos assistindo quer saber como que você iniciou. Como que você sentiu que você era um empreendedor? Conta para nós. Bom, eu não comecei nessa área, eu comecei numa outra área específica de grãos, cereais, na minha vida. E teve um momento que esse negócio ficou grande, eu acabei saindo desse negócio, eu fiz uma venda, né, para um grande grupo, e em 90 e alguma coisinha, 93, 94, eu não tinha o que fazer. Eu não sabia mais o que fazer, eu tinha feito outros trabalhos muito jovem, e um amigo era franqueado do McDonald's, né, e aí me apresentou, falou: por que você não quer tentar ser franqueado do McDonald's? E eu falei: vamos tentar. Aí eu passei por alguns testes, entrei na rede, é um processo bem demorado, muito consistente, treinei por um bom período e em 96 nós começamos a operar McDonald's, 96, 97, minha primeira loja foi em São Paulo, e aí surgiu uma oportunidade para ir para o mercado do Nordeste, em algumas capitais do Nordeste. Eu acabei olhando todo o Nordeste e acabei escolhendo a Recife como uma capital. E fiquei 2 anos lá trabalhando como franqueado McDonald's, o que me deu uma oportunidade de conhecer todo aquele mercado, né, do Norte e Nordeste. Em 99 eu pedi para voltar para São Paulo, que eu tinha um acordo com eles, né, achei que já tinha feito um bom trabalho. E em São Paulo eu tive várias lojas em Santo André, São Bernardo, Oliveira dos Imigrantes. Bom, eu fui criado na área de food service dentro de McDonald's, né? Minha escola de food service é McDonald's, né? E em 2003 eu decidi sair do McDonald's, mas já visando continuar na área, né? E eu tinha algumas oportunidades, até por estar numa empresa americana,
nós tínhamos mais facilidade de entender processos, treinamentos, ou seja, as bases, tá, do mercado de food service nos Estados Unidos. E saber que regra é para ser seguida. Então, eu ia para os Estados Unidos procurar algumas marcas e encontrei o Johnny Rockets. Eu trouxe a marca em 2003 para o Brasil e foi até um case de problemas, né? Porque eu trouxe a marca para o Brasil e existia uma marca que era um clone do Johnny Rockets. São até um case que é muito farto na internet, tá? E ele registrou a marca. Então, o meu franqueador na época, o dono do Johnny Rockets, era uma família que não tinha uma estrutura internacional tão pesada, resolve aí. O dia que você resolver, tudo bem. Só que não tem o resolve aí, né? Infelizmente, o órgão público, INPI, foi uma briga. E eu fiquei durante anos e anos e anos com a marca, né, comigo, sem poder abrir loja e discutindo né, esse registro de marca. E nesse meio de caminho, a gente fez vários negócios, teve outras franquias, tive outros negócios em food service. E no final de 2011, mais ou menos, 8 anos depois, o Johnny Rockets foi vendido para um grupo, para um fundo, esse sim estruturado. E automaticamente, quando ele pegou um contrato, ele falou, cadê as lojas do Brasil? E eu falei, não tem loja do Brasil. Por causa disso. E em 4 meses atrasou. Em 4 meses nós resolvemos o problema. Caramba. Porque contrata o advogado certo, na posição certa, clone, pito, acabou. Aí eu pedi para ter aí eu quis ter um projeto de estruturação da marca no Brasil. Eu entendia que trazer marcas, né, de fora, ele necessita ter uma adaptação muito grande. Não de cardápio, todo mundo fala, uma tropicalização de cardápio. Isso é básico, é óbvio. Mas uma tropicalização de business, porque ele tem um conceito diferente, ele não pode ser lastreado em ativos americanos, ou seja, equipamentos dos Estados Unidos, suppliers dos Estados Unidos, né? Então, ele tem que ser desenvolvido aqui. E o Brasil é muito bom para isso. Então, eu passei durante 1 ano e alguma coisinha desenvolvendo fornecedores de equipamentos e de produtos no Brasil. Porque eu cresço sem exposição cambial. Se eu estiver com isso, eu não vou conseguir crescer. Essa visão deu certo. Eu comecei com o câmbio de 1,97. Então, olha quando nós estamos. Então, ela está um pouquinho mais. Então, mas isso, né, o Brasil tem uma base muito boa, né? E nós abrimos a primeira unidade em 2013, em Guarulhos, a primeira unidade. E logo depois nós seguimos com praticamente, em 3 anos, quase 20 unidades próprias. A gente cresceu bastante. E em 2015, 2016, nós decidimos. Eu tinha um acordo com os Estados Unidos, quando eu chegasse numa quantidade de lojas. Quando você traz uma marca dos Estados Unidos, você não é um master franqueado para você subfranquear. Você é um ADA, é o desenvolvedor de área. Então eu venho, desenvolvo a área, o franqueador me conhece, cria confiança, eu nele, ele em mim, entendo o mercado, e depois de atingir um certo número de lojas, está de eficiência, blá blá blá, você pode se tornar um master franqueado. Aí sim você vai ser o detentor da marca para subfranquear. Então todos os franqueados meus no Brasil são meus subfranqueados. São franqueados da marca, são meus franqueados, mas subfranqueados da marca nos Estados Unidos. Eu sou o franqueador da marca. Então, com isso eu consegui aí sim fazer um desenho em todo o Brasil. Eu começo em São Paulo, que negócio de aspiral, e vai. E começamos a abrir loja a partir de 2016, lojas de franquia. E estamos até hoje aí, passamos por uma pandemia, e muita coisa. Momentos bem difíceis. Pela Dilma, passamos por toda confusão, passamos por Copa do Mundo, passamos. O Brasil, até o passado é incerto. Essa frase é o mais perfeito. O que eu achei bem interessante, Samuel, ele falando aqui das franquias, é que ele se tornou praticamente um franqueador. Então, ele montou todo o modelo de negócio, né? Você viu máquinas, viu como era o comportamento do cliente, fez toda a pesquisa de mercado. Então isso é bem interessante, porque para esse nosso tema de franquias, ele é perfeito, né? Na verdade, ele é perfeito para a nossa temporada e perfeito para o nosso episódio, que é a escala, né? Porque você, durante toda essa sua trajetória, você construiu uma escala, e na verdade de multifranquias, né? Você começou pelo McDonald's. Isso, aí eu já tinha outras. Na verdade, hoje eu tenho investimento em várias franquias de outras marcas, como na pessoa física. Amigos vamos montar o negócio, vamos montar, vamos ser de sócio, quem vai tocar o negócio? A primeira pergunta é, tudo bem, a gente monta a pastelaria do Cláudio ali, legal, quem vai tocar? Ninguém, então não monta.
Então, vendo essas brincadeiras que a gente faz, porque todos nós estamos no meio, é um meio muito grande, mas ao mesmo tempo ele é muito fechado. Eu tinha, quando saí do McDonald's, alguns desenhos na minha cabeça. Eu olho muito o mercado americano. Então, ele está na área de franquia, hoje não tão quanto era antigamente, muito adiantado em relação ao mercado do Brasil, do mundo, né? Hoje está mais próximo. Mas eu olhava grandes grupos, um grupo grande, com várias marcas embaixo. Um grande guarda-chuva, com marcas embaixo, espetadinhas, e essas marcas era de um grande grupo. Lá é muito fácil você pegar dinheiro, você acessar a bolsa, taxas de juros acessíveis, mas você vai para uma bolsa, você acaba... É uma outra dinâmica de negócio, é um outro pensamento. Então, uma pequena rede lá tem 150 lojas. Então, você vai falar, quantas lojas você tem? 1000? Quantas franquias hoje você tem? Dentro do grupo Antares, passa de 150 lojas. Pontos de diversificadas. Pontos de venda mais, sim. Aí, na pandemia, só te respondendo como é que eu virei uma Master franquia, como eu tinha esse conceito de Master com franquia. Na pandemia, ninguém tinha mais o que fazer, era um desespero, né? Todo mundo já tinha sido machucado, os negócios estavam tentando se achar, e eu tinha um negócio bacana na minha cabeça, que era fazer esse guarda-chuva de marca. Na pandemia, você tinha muita coisa boa que estava ruim. Muitos empresários, muitas redes ótimas, que de cuidado financeira, operacional. Os maiores que mais sofreram também. A pandemia foi um arraso de vidas, de negócio. Então eu comecei a receber muita proposta de negócios que eu admirava como cliente. Ficaram mais acessíveis nessa época. E eu tinha uma estrutura, eu consegui eu consegui sobreviver. Bem machucado, mas consegui sobreviver. E eu via coisas boas. Então, chegava para mim, quer comprar aquela rede? Pô, quer ver aquela outra? E falava, meu Deus, tá à venda. Porque era um sonho de consumo às vezes. Né? Eu admiro as redes. E aí começou a buscar a minha memória. Vou montar meu hub de marcas. Só que eu sou um dinossauro para franquia, né? Eu não sou um cara... Eu tenho algumas premissas minhas que destoam um pouco do mercado, no meu jeito de ser, de operar, de crescer, de escalar, como você falou. Mas aí tinha algumas oportunidades, apareceu uma rede, um grupo que tinha algumas marcas embaixo, a gente negociou, a Bolanger Carioca eu não sabia nem o que era, eu comprei pela internet. Que legal. A brincadeira que eu falo eu comprei a Bolanger pela internet, eu não sabia o que tinha, né? Bolanger Carioca, ela tinha no Rio, não tinha em São Paulo. E tinha uma loja em São Paulo, minto, no Tatuapé. Mas eu não sabia o que era. Mas dentro do meu contexto, falei, tá na hora de brincar. E a Cor de Crema é uma rede de gelato muito antiga, tem mais de 12 anos, se me for a memória. Já havia tido 40, 50, 60 lojas no ano passado, e ela estava já tinha sido comercializada uma ou duas vezes, e infelizmente a pandemia dizimou os franqueados, porque os franqueados mais estruturados, pro bem ou pro mal, e conseguiram sobreviver. O mono operador, franqueado de uma só, foi muito difícil. Então, eram heróis. Nós adquirimos essas duas marcas, fizemos uma depuração dos franqueados. Eu me lembro que uma tinha 21 lojas, outra tinha 5, 6, não lembro, mais ou menos isso. Caiu para 3 e 5. Tira os franqueados, porque não tem, é um caco, né? E a retomada foi muito gradual, foi lenta, voltou. Mas aí a gente começou a entender um pouco. Eu falei, bom, agora eu vou começar a implantar o meu sistema de multimarcas. Então a gente foi prateando, olhando, e foi caminhando. Então a gente tem um sistema de análise de negócio. Eu desenvolvi uma metodologia na minha cabeça de aquisição ou de participação em grupos e em outras marcas, né? Metodologia que eu acho que é um sucesso. No meu caso, eu vejo ela como justa. E em 2022, nós temos alguns amigos no Rio que tem uma marca chamada Food Brands, que tem várias marcas interessantes. A HNT, que é uma marca de frango, a Tex-Mex, né, tem uma outra, Taquemex Burrito, que é na área de mexicana. E a gente começou a ver, a gente desenvolveu uma área de supply, a gente desenvolveu uma área de treinamento, a área está de expansão, ainda sendo desenvolvida.
essas marcas, né, complementam a sinergia do nosso negócio. Nós fizemos uma união, então hoje eu tenho Antares Food Brands Franchise. Nossa, muito legal. Todas mais ou menos no mesmo segmento que a alimentação food. Ou Não, tudo food. Tudo, eu não consigo vender outra coisa, eu não sei vender outra coisa, não me manda vender outra coisa. Que É legal ver que você centralizou mais ou menos o seu negócio, né, na alimentação, mas você tem várias marcas diferenciadas. E a gente quer saber, Antônio, de você, como um bom gestor, qual é a diferença de você fazer a gestão de uma única unidade, de um único modelo de negócio e vários outros? Qual é a característica que um gestor de multinegócios precisa ter para poder escalar? Gostar de desafio, gostar do que faz, aceitar que as pessoas falem que você está totalmente errado, não ter uma rotina igual a outra, não ter um dia igual a outro. Então, fazer uma gestão de multimarcas passa por você. Primeiro, você tem que ter experiência, você tem que ter gente, tem que ter uma equipe maravilhosa. Eu sou apenas o cara que estou ali hoje. Tudo bem, eu vim de baixo, eu vim do chão. Eu limpei banheiro no McDonald's, então eu sei falar para você as etapas desse processo. Hoje eu estou aqui porque eu galguei, cheguei, e para crescer eu preciso sair do negócio. Então você quer aquele cara que tem uma loja só, ele está fadado a ter uma loja só. Nenhum empreendedor pode pensar que tem uma loja só, ou um negócio só. Ele está morto. Ele está morto, porque ele vive o negócio dele. Ele é o caixa, ele faz compra, ele vai no supermercado, ele não, laborar é uma coisa, empreender é outra. A gente brincou em um outro episódio que é ter um emprego de sócio, né? Isso. Então, quando você pega um franqueado, que eu brinco com meus franqueados, né? Você tem que ser multioperador, você tem que ter mais que uma loja. Não porque eu quero ter várias lojas. É claro que eu falar, você quer que eu tenha 50 lojas? Não, você precisa disso. Para você se estruturar, para você ter um bom gerente bem remunerado, um bom supervisor, poder sair do seu negócio e olhar o seu negócio de cima e não de dentro. A pior meleca que tem é você ficar no negócio o tempo todo, é a mesma coisa. Você não vê a sujeira na parede. Você vê no primeiro dia, no segundo você já não vê tanto, no terceiro já não vê mais. Verdade. Isso é tão básico. E então, o que a pessoa tem que ter? Ela tem que ter um pouco de empreendedorismo, claro, né? Ambicioso, não ambicioso de querer vencer, matar. Não, ele tem que ter missão ali. Ele tem que crescer para poder dar uma estrutura para que ele até possa viver com a família, porque senão ele vira um escravo do negócio. E não é essa a nossa ideia, a ideia de uma pessoa, e ele possa ter uma estrutura que aí gere mais negócio. Se eu tenho um bom gerente, um bom supervisor, uma equipe boa, eu consigo falar, pô, não é mais você sozinho. Você olha pro lado e aí, o que você acha? Pô, chefe, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. É super legal. Você se retroalimenta. Aí você expande. Aí você vira um multioperador. E não precisa ser na mesma área. Mas aí né, que o bichinho do empreendedorismo pegou você. Aí você quer. Aí vem a outra luta. Calma com a dor que o sato de barro. Não adianta. Só me estruturar. Agora eu sou o cara. Outros problemas. Agora white people pobre que a gente chama, né? Eu sou o cara. Não, calma, meu. De novo, você não começou? Agora vem a outra fase. Você tem que se estruturar cada vez mais, não é abrir 20 ao mesmo tempo. Você abre uma por vez. E você citou algo importante quando você estava comentando sobre a sua trajetória, que é, às vezes chega um amigo para montar uma outra franquia, a sua primeira pergunta não é nem sobre a franquia, né? Quem vai tocar o negócio? Quem vai cuidar? Quem vai fazer a gestão? E acho que você, como líder, já entendeu que a gente depende de pessoas para poder escalar. 101% de pessoas. A gente não faz nada sem pessoas. Então, hoje você vê o mercado americano extremamente maduro. Você vai num restaurante americano, o restaurante tem fila. Aí você entra no restaurante, 20% tem gente, os outros 80% é vazio. Por quê? Porque não tem server, não tem nenhum garçom para atender. Ele abre o que ele pode atender. Você fala, olha o que ele está perdendo de dinheiro. E você fica lá fora. Aí você tem 50 lugares, 10 estão ocupados, os outros 40. Não é porque... E tem fila na porta. Você não tem quem atenda. Então, por isso a tecnologia veio com totem, papapá. Isso ajuda, minimiza, mas o impacto de mão de obra que o Brasil tem sentido já há algum tempo, né, pós-pandemia, os Estados Unidos hoje está hoje não, de alguns anos para cá, é mais agudo ainda. Então olha para lá, porque vai chegar aqui. Então, já chegou, né? A gente tem falado muito sobre isso. Um pouco diferente do americano, que tem outro conceito, tem outra doutrina de vida, mas sim, aqui por outros motivos, né? Lá por um motivo, ou vários motivos, aqui por outros motivos que totalmente diferentes de lá, né? Então depende da região que você vai aqui, você não tem mão de obra mesmo.
Se você tem dúvidas de como crescer e expandir os seus negócios de forma sustentável, prepara a caneta, porque essa dica é para vocês. Débora, Samuel, o que a gente pode falar para o pessoal em relação ao tema do episódio? Quando nós falamos de franqueadores que querem expandir de forma sustentável, uma estratégia que pode fazer toda a diferença é a criação de uma holding. Com certeza, Débora. A holding é uma estrutura que permite concentrar o controle de várias unidades ou até mesmo de diferentes marcas sobre uma única gestão, trazendo mais eficiência tributária, proteção patrimonial e até facilidade na sucessão empresarial. E o ponto de vista tributário pode ser uma grande vantagem. Dependendo do modelo de negócio e do faturamento, uma holding pode optar pelo lucro presumido ou lucro real, que vai reduzir a carga tributária e os impostos sobre os rendimentos dessas franquias também. Exatamente. Além disso, uma holding bem estruturada pode facilitar a captação de investimentos e organizar melhor o fluxo financeiro entre as empresas do grupo, evitando bitributação e tornando a expansão muito mais estratégica. Ou seja, se você já tem uma rede de franquias ou pensa em expandir, vale a pena conversar com um contador especializado para entender se a forma de uma holding faz sentido para você, para o seu negócio. E com uma estrutura bem planejada, você pode crescer de forma escalável e sustentável sem sufocar o seu fluxo de caixa, com impostos desnecessários, claro. Dica dada, vamos voltar ao nosso episódio. E hoje você precisa de pessoas e você precisa treinar pessoas, tanto dos seus franqueados quanto do seu time. E como você tem tratado isso hoje? Como que você tem feito para treinar essas pessoas para que os seus franqueados consigam expandir, ter uma vida diferente? Olha, mais não é como treinar. O brasileiro, o ser humano, ele é complicado. Uma das coisas que eu, como franqueador, mais sofro, eu acho que a maioria dos franqueadores mais sofre. Você assina um contrato de franquia comigo. Eu falo, olha, você vai gastar X mil reais ou mais e precisa contratar 30 pessoas 2 meses antes. Isso é um investimento, não é um custo. Não, claro, perfeito. 30, põe 35, porque eles vão ser mandados embora, vão desistir. Depois de você assinar um contrato, você quer mandar 10, 7. Das 7 que você mandou, 4 vão embora. Você tem 3. Então, treinar pessoas ou fazer com que o investidor ou que o empreendedor entenda que aquilo é a base do negócio que ele está entrando, ele não dá valor para aquilo, porque aquilo custa caro. Manter um funcionário na folha de pagamento sem receita durante um mês e meio, é claro que é loucura, mas ele está no custo. Você não vai comprar 10 cadeiras, é a mesma coisa, é custo. O pior, aquilo é custo, isso aqui é investimento. Gente, é investimento. Então você inaugura uma casa numa cidade como em algum lugar do país, onde você tem fila na porta. Você não pode abrir a sua casa com 120 lugares, pode abrir com 40, porque você não tem funcionário treinado. Olha quanto você está deixando de ganhar. Aqueles 80 lugares que você não tem, ele estava gerando venda. Pior, os 40 que são atendidos são mal atendidos. Eles não voltam. Isso é default. Exceção é quem entende que isso está certo. E que consiga enxergar da forma que você colocou, né? Que não é custo, é investimento. É exceção. Infelizmente. Infelizmente é exceção, infelizmente. O discurso é muito bonito, mas a prática não funciona. E é uma pena. E eu vou falar para vocês, quando a gente monta negócio, a gente já sabe onde o raio vai cair. É incrível. Você pode montar negócio em Manaus, em Porto Alegre, em Gramado. Os problemas acontecem sempre naquele lugar. Então, será que a equipe já fala, vai dar ali? A gente já vai. Então, a gente já sabe onde vai dar problema. Ou seja, não é para dar mais. Exato. A gente já sabe que... Prevê, né? Você já conhece seus franqueados, você já conhece os modelos, você já sabe... Toda reunião a gente faz, mas de novo, a gente não consegue mudar isso. Não dá. O franqueado não muda. Aí, para a segunda, terceira loja da expansão, aquele franqueado que conseguiu expandir já entendeu. Aí acabou o problema. Aí o resultado... Aí ele vai ganhar escala. Isso, aí ele vai ganhar escala. Aí ele começa, porque para você escalar, você precisa entender que você precisa investir em gente e ter tempo. Por mais dinheiro que você tenha, você não compra uma coisa chamada tempo. Não. Mais dinheiro, você pode ter o dinheiro que você quiser. Não compra tempo. E como a gente lida com mão de obra específica, se ela vem treinada, ela pode vir treinada, ela vem com vício. Ele trabalha numa churrascaria e vai trabalhar numa pizzaria. Conceitualmente parece a mesma coisa, mas não é.
Eu me lembro do McDonald's, nós montávamos lojas no McDonald's, né, McDonald's, nós tínhamos 2, 3 modelos de loja, 3 modelos de loja na época. Então, você trabalhava no modelo de loja, eu abria uma loja igual aquela, pegava você e levava para lá, você está em casa. A chapa é aqui, o saleiro está ali, robótico. Então, primeiro ponto. Eu, como franqueário inteligente, esperto que eu sou, eu tenho vocês dois, tenho uma equipe maravilhosa, linda, vendendo pra caramba, eu vou abrir a segunda loja, mesmo igualzinha a minha. O que o inteligente fazia? Pegava a loja dele maravilhosa, metade dos funcionários eu mandava para outra loja, contratava metade nova. Então eu quebrava a minha estrutura da minha loja maravilhosa para ter 2 lojas maravilhosas. Você tinha 2 encrencas. Esse time está vencendo. Não divide time que vence, monta-se outro. Treina ele aqui. Eu aprendi, tá? O imbecil era eu, cansei de errar. Abri a loja, quando eu tinha 3, 4, 5 lojas, eu pegava 1/3 daqui, 2 dali, eu diluía. Mas no primeiro momento, eu me dá a loja. Aí eu pego o meu melhor gerente, o que eu vou fazer? Eu vou abrir outra loja. E quem fica aqui? Ah, mas o segundo, o terceiro vai segurar a casa. Não vai. Então, escalar é ter gente. Você só escala, pode ter o dia que você quiser. Você só escala com gente. E aí a gente vai aproveitar você para dar uma dica para nós aqui relacionado aos franqueados. Porque, na verdade, a nossa temporada é sobre franquias e grande parte dos empresários, eles têm uma visualização, a gente estava falando sobre isso, né, de pesquisar sobre franquias, e você já tem uma ampla experiência com seus franqueados, né? Como que você enxerga hoje? Como é que você seleciona os seus franqueados? Qual é o tipo de seleção? E acredito que você deve ter um feeling tão bom que quando você conhece os seus franqueados, você já entende se aquele franqueado vai ter sucesso no negócio dele ou se de repente ele vai sofrer um pouquinho mais, né? Primeiro gostaria que você falasse como é que eles devem ter características específicas. Como é que você seleciona e como hoje você consegue enxergar quais características que vão levar ele para frente? O que eu consigo enxergar, vou ser muito transparente, eu consigo identificar o que não vai dar certo. Bate-papo já não vai dar certo. O que vai dar, esse não vai dar certo. Se você vai dar certo, eu não consigo entender. Por quê? Primeiro que o franqueado é muito, o candidato, ele precisa entender um pouco do seu negócio. Ele entende o que é uma franquia. Ele entende que no ramo de alimentação, ele não tem final de semana, acabou as férias, acabou a noite, pode estar dormindo, estourar uma câmera, e você, doutor, vem aqui correr que sua loja está pegando fogo. Ele tem que entender que a rotina dele é outra. Então, um candidato à franquia, que ele é mais corporativo, que é grande parte ultimamente, ele tem de ter mais dificuldade em se adequar à realidade do food. Se você vai falar para mim, dentro da cor de crema da Boulangerie e do Johnny, são níveis de investimento diferentes. Então são franqueados diferentes. São os mesmos franqueados em momentos diferentes. Uma pessoa que investe 2 milhões numa casa como o Johnny, ele entende, a gente prepara e procura um franqueado que aqueles 2 milhões, primeiro, faça parte apenas do patrimônio dele, de uma parte do patrimônio dele, e ele entende que para gerar 2 milhões é mais fácil ele entender que ele tem que ter uma estrutura para aquilo. Ele não vai trabalhar como eu trabalhava no McDonald's, no balcão, como os meus colegas começaram no balcão do McDonald's, em chão de loja. Ele não vai, hoje esquece. Mas ele entende que para ele não ir, e ele tem um patrimônio que ele está investindo, ele tem que ter uma estrutura. Então esse é o franqueado. Boulangerie Carioca e Cor de Crema, eles têm um ticket médio um pouco diferente, menor. Mas mesmo assim alto em relação à maior base do mercado, que é um ticket médio de franquia de 300 a 500 mil reais. Então eu tenho um outro franqueado aqui, esse é um blend entre o franqueado que vai trabalhar e o franqueado que quer administrar vários negócios, mas tem que começar por um. Então, esse é um franqueado que você faz algumas perguntas, a gente faz uma entrevista, bate-papo, que é franquia. A gente tem um checkpoints, mas não quer dizer nada. Eu sou franqueado. Quando eu faço entrevista com o franqueador, se eu quiser ser dissimulado, eu sou. Adoro trabalhar domingo, não vou nem aparecer na loja. Mas para você que me perguntou, se eu falar não, eu já sei que você vai me cortar. Não, vou trabalhar todo domingo. Estou disponível 24 horas. Você faz? Não adianta. Então, preparar a pessoa. Olha, esse é um monstrinho.
A minha obrigação é te mostrar como isso dá trabalho. Como isso não é tão simples. Não é apertar o botão. Ter uma franquia não está escrito vou ter sucesso. Isso é business. No Brasil, é mais fácil você não ter sucesso. Que a visão das pessoas que buscam franquias é que ele já sabe a margem, ele já sabe o payback, ele sabe o retorno, e se ele montar, ele vai ter aquele retorno, e não necessariamente, né? Cara, eu tenho loja que voltou em 8 meses, payback, e tem uma loja que até hoje nunca voltou. Como é que eu falo pra você que eu tô entrevistado? Qual que eu vou te falar? A de 8 ou de que eu nunca voltou? A que voltou mais rápido. Não posso. Exato. Não posso, sabe por quê? Porque eu trago ele pra dentro do sistema, ele tá frustrado no segundo mês. Bom. É isso que eu me falo que eu sou um dinossauro na franquia. Porque quando você tem uma rede onde você é o franqueador lá em cima, eu tenho 55 escalas aqui de equipe para chegar no presidente, no CEO. No minha não, eu estou aqui e faço questão. Minha equipe está muito próxima, eu estou muito próximo da minha equipe. Então, o meu franqueado tem meu celular. Não tem esse problema. Eu falei para ele que ia ganhar em 8 meses, aí ele vê, pô, não estou vendendo, como é que eu fico com ele? E outra, eu preciso deixar ele feliz. Quem vende franquia é ele, não é o babaca aqui. A gente acha que a gente sabe vender franquia. Quem vende franquia é o franqueado feliz. Infelizmente, o franqueado não fica feliz. Eu sou franqueado. Se perguntar pra mim, você é feliz com franquia? Cara, eu nunca fui feliz com franquia. Porque é meu. Mas o importante é a expectativa que você tem. E a expectativa que você entrega. E a chance de você acertar não está na tua mão. As variáveis não é sua. Não é uma chance, porque como é que você monta um negócio vem uma pandemia? Como é que a gente explica? Aí você monta um negócio na rua de cima, você não sabia, o cara mudou a mão da rua. A rua de baixo ficou mais interessante que a rua de cima. Aí você compra um sistema que te mostra que o melhor ponto de você implantar um negócio é na calçada à direita. E o sistema fala isso. Aí você monta, não achei na direita, põe na esquerda, não dá certo. Ou outro, ele põe na direita, não dá certo, tinha que ser na esquerda, porque o sistema falou que era da proximidade. Então, mesmo quando você vai para a tecnologia, é que eu falo, é uma mistura. Então, você não consegue fazer isso com esse sistema de franquia. Ele é meio sofrível, esse convívio, se você for ficar realmente tentar fazer a coisa sempre acontecer com a sua métrica, com o seu pensamento. Você tem que ser amplo, porque ele muda e ele tem visões diferentes. Você passa a visão geral, mas aí cabe ao franqueado trilhar o caminho. Você só aponta, né? Ele não é um empreendedor, ele não quer ser um executivo, Exato. ele não quer ser um empreendedor, não quer ser o dono do negócio. Então, a pior coisa que eu vejo é tutelar o franqueado. Então, hoje nós estávamos numa reunião, agora há pouco, onde estava se discutindo como é que eu monto uma loja, o checklist de montagem de loja. Pequeno, médio e tal. E tá aqui um colega meu que tem uma rede de franquia, ele falou, não, eu monto tudo e entrego para ele chave na mão. Eu falei, eu não faço isso nem morto. Porque queimou a lâmpada, a culpa é minha. Sim, vai te cobrar por tudo, né? E eu não tenho como falar aquilo. Então, amiguinha, vem cá, vou te ensinar como é que monta uma loja. Você tem construção, não tem construtora? Essas aqui estão no mercado. Contrata uma construtora, você cota, eu te ajudo. Olha, custa 10 mil reais isso aqui. Não, custa 8. Eu vou te orientar, porque eu tenho um nível de custo na minha base de São Paulo. Mas você, franqueado, pode arregar essa mãozinha e vamos trabalhar. Ah, não, mas eu quero turnkey, chave na mão. Não, comigo não vai. Não é comigo, eu não gosto. Por quê? Porque eu aprendi isso tudo que eu falei para vocês fazendo. Pela experiência. Eu não quero você agregado no meu negócio, você aprende a fazer. É meu dinossauro. Eu falei, eu sou o dinossauro. Entendeu? Eu sou um dinossauro. Então a pessoa fala, mas você me escala muito rápido. Porque a sua pergunta é de escala. Eu não sou um cara para escalar tão rápido. Porque a minha visão é operacional. Então, você fala, escalar com segurança. Vamos abrir 50 lojas. Em quanto tempo? Em um ano? Eu vou falar para você, não vai abrir. Por quê? Porque tem N variáveis que não estão na sua mão. Então, ter 50 franqueados preparados para abrir é legal. Mas imagina você assinar um contrato comigo de franquia. É se comprometer. Eu tenho um timeline para isso. Não, eu assinei, vamos abrir daqui a X tempos. Porque a coisa mais difícil que a gente fala em empreender ou em franquia é ponto comercial. Todo mundo que mexe no comércio fala ponto é tudo. Ponto.
E é pura verdade. Então, como é que você abre 50 lojas, dependendo, claro, você fala no Brasil todo, achar 50 pontos muito bons, treinar 50 equipes muito boas, ter uma equipe de abertura para 50, claro, durante 12 meses, você vai... Mentira, você não consegue abrir uma loja, vou abrir 10 por mês. Mentira, sabe, 40, você assina contrato para abrir todas em determinado momento. É terrível. Então, quando você vai para a vida real, você não consegue executar aquilo. E aí você tem a frustração. Então, eu tenho, por ser franqueado, ter sido franqueado, eu não consigo fazer isso, porque eu sei o que eu sofro do outro lado. Sentiu na pele, né? Eu sinto, mas eu já tenho casca grossa. Tem muito. Agora, já tá bem calejado, na verdade. Para mim. Quando eu vou falar, vamos abrir, não vai abrir nada. Eu já sei, mas eu já tô preparado, para mim não é problema. Mas eu sou macaco velho. Sim. E com essa experiência toda que o Antônio tem, eu acho muito importante a gente extrair de você para quem está começando, né? Exato. Eu queria muito que você desse uma dica para uma pessoa que está começando, que está procurando uma franquia. É legal você falar sobre expectativas, né? Que é um ponto bem importante. Uma pessoa que está começando, quais são os pontos mais importantes que ela precisa considerar antes de começar uma franquia? Ela precisa analisar se ela se adequa. Primeiro, ela precisa entender o que é uma franquia. Ela se adequa àquelas regras. Conversar com pessoas que já tenham franquia. Não importa, nós estamos falando de sistema de franquia, franchise. O que é o franchise? Então, entenda o que é o franchise. Franchise não é você pegar uma franquia, assinar um contrato, tô rico. Eu só conheço talvez uma que tenha grande chance de acontecer isso. O resto é trabalho, é sorte, é tempo. Depois você passa, desculpa, tem tempo, depois você passa esse uma inteiro. Esse é Fabitar. Eu brinco, mas já cansei de falar nela. Então, a pessoa que vai entrar em franquia, a primeira coisa é conhecer franquia. O sistema de franquia, não aquela franquia. Outra, que tipo de franquia você se adequa? A roupa, calçado, food. Que você se identifica, se identifica, que você entenda qual a dinâmica daquele... E vai conversar. Vai conversar lá, vai na ABF, bate um papo, tem pessoas lá à disposição para trocar o papo que o nosso net te orienta. Hoje é muito rico, você tem muita coisa. Hoje não dá para você falar que alguém entrou num negócio por falta de conhecimento. Me desculpa, não dá. Então, você tem que analisar como é o sistema de franquia. Ele não é um sucesso, não é uma garantia de sucesso. Você tem que entender como funciona. Você tem que se ver naquilo. E aí escolher o que se adequa para mim. Puxa, eu adoraria ter um restaurante. Aí você começa a entender. Você adoraria ter um restaurante? Adorar ter um negócio não é ter um negócio. É tal história. Eu cozinho em casa, sou ótimo para fazer comida, sei cozinhar ali. Não quer dizer que você será um bom franqueado de alimentação. Então, por isso que eu te falo, tem que se entender. Entendeu o que é uma franquia? Você se adequa àquilo, conversou com bastante gente, com franqueado, franqueador, aí você fala, bom, agora eu vou brincar com isso. Você se sente mais seguro. Então, ele tem que se preparar para que, na hora de ele entrar no sistema, ele não se frustrar. Eu falo que franquia tem 3 fases. Amor, ódio e equilíbrio. Eu brinco com o meu time. Vamos para equilíbrio. Não adianta. Amor, ódio e depois de muita pancada, é equilíbrio. É aquela sua, você, é que nem criança. Trajetória. É que nem criança, não põe a mão que tá quente. Não põe a mão que tá quente. Não põe a mão que tá quente. O que ele vai fazer? Ele vai pôr a mão. Queimou. Que bom, agora você vai aprender a pôr mais. Gente, é back to the basic. Parece que eu falo pra vocês uma coisa, é tão bobo isso, às vezes eu falo, é exatamente isso que acontece. Exceção é quando não acontece. Muita gente vai estar vendo, não, comigo foi diferente, duvido. Se eu acompanhar a vida do cara, eu vou ver, tá vendo como você fez errado? Falei pra você não fazer aquilo. E é batata. Você fala, não faz isso. Você inaugura uma loja. Todo mundo quer vender delivery. Eu quero ter delivery. Você não vai ter delivery. Como eu não vou ter delivery? Eu que autorizo você a ter delivery. Mas não é porque eu sou burro. Eu quero que você venda. Quanto mais você vende, mais eu ganho. Olha, por que você não vai ter delivery? Até você estabilizar o seu negócio. Mas não, à noite eu preciso vender delivery. Sim. Sua casa vende que horas? A casa está lotada quando? Sexta, sábado, domingo, à noite? Quando é que o delivery você consome delivery na sua casa como cliente? Sexta, sábado, domingo, à noite. Aí você tem 100 pessoas sentadas na mesa e 500 entrando pela internet. Como é que você, naquela cozinhazinha, você atende o 100 que está sentado e o 500 que está entrando?
Não vai atender bem em nenhuma das pontas, então, né? Você precisa preparar a pessoa até... É complicado, mas isso é o gostoso do negócio. Então, obrigado pela dica, né? A gente tá chegando ao final, mas eu só fiquei com uma dúvida. Qual é o nome da... Não posso te falar. Não acredito nisso, Ana. O que eu tô querendo... Essas partes nos bastidores A gente vai ter coisa... muito obrigado mesmo, foi incrível. Obrigado, você. Antônio, muito obrigada. Eu fiquei muito feliz com a tua presença aqui, a gente aprendeu muito. Tenho certeza que quem assistiu aqui também adorou as dicas e vai progredir só com esses insights. Espero poder contribuir e entenda uma coisa, o que está escrito para um, que serve para um, não serve para outro. Então, para mim, hoje eu consigo falar algo que eu já passei por tudo. Mas entenda uma coisa, eu falo muito isso, né, para os meus amigos ou para minha família. Eu paguei muito caro para aprender. Ninguém aprende sem sofrer. Infelizmente, eu sou dessa linha. Então, não desanime se você entrar e tenha montanha na sua frente. Se você gosta, aprende a subir ou a contorná-la. Mas não entenda que empreender, escalar uma franquia ou coisa similar, necessita de pessoa e tempo e dedicação. Então isso eu acho que é básico. Não existe aperta ali. Acho que ficou uma grande lição que é escale com segurança, né? Muito isso sempre, né? Isso sempre. Muito bom. Obrigada pela sua presença aqui no nosso podcast. Foi incrível. Tenho certeza que você adorou e a gente te espera nos próximos, né, Samuel? A gente que vão ser tão incríveis quanto este, né? Vão deixar a gente assim afiado para a franquia, né? E não esquece de seguir a gente nas redes sociais, @DeuNegócio_OMIE. Fica ligadinho que você vai saber todos os assuntos que nós temos para passar. Obrigado, Samuel Braganbaia. Obrigado, Antônio. Até a próxima. Até a próxima, pessoal.